Olá, tudo bem? Como vai você? Eu sou o Eric Schultz, diretor do Instituto Naradeva Shala, professor e terapeuta de Ayurveda, e eu seria o host, quer dizer, eu estarei acompanhando vocês em todo esse congresso aqui, fazendo a ponte entre eu, os palestrantes e as palestrantes, e com vocês, com o público em geral. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse dia de lives aqui no Instituto Naradeva Shala. Antes da gente continuar, queria deixar aqui registradinho que aqui embaixo da descrição desse vídeo você encontra o primeiro link ali, é o link de todas as redes sociais e sites do próprio palestrante. Então sempre você vai estar encontrando todos os detalhes do palestrante do vídeo logo abaixo. Então, por exemplo, do Dr. Pradip, todas as informações dele estão aqui embaixo. Amanhã, depois vai ter outras lives que vocês também vão ter o mesmo acesso. Vocês encontram também o link de todo o cronograma detalhado desse congresso, podendo ali ter acesso aos links diretos das outras lives também, e assim, não só assistir essa live, como outras mais. Lá também você encontra o link do nosso canal exclusivo do WhatsApp, para você receber todas as informações, não só do congresso, mas diversas outras em primeira mão, assim como o canal do Telegram, assim como todas as redes sociais, não só do Instituto, mas também nessa live, por exemplo, do tradutor, que é o Badri, assim como as redes sociais do próprio palestrante. E também, se você se interessa em estudar a Ayurveda, vem conhecer o nosso curso de formação de terapeuta Ayurveda do Instituto Naradeva Shala, que já formou centenas de pessoas em todo o mundo. A gente tem turmas presenciais e online também, fica a seu critério. E se você já é formado em Ayurveda e quer viajar para a Índia estudar alimentação e culinária no formato avançado, o ano que vem a gente está com esse curso. Fica de olho nas nossas redes sociais nos próximos dias, que vai ter todos os detalhes lá também. E antes da gente começar, de eu chamar os professores aqui, para um pouquinho aí, vai lá, curta esse vídeo, deixa um recadinho, um oi pra gente aí no chat, compartilhe com quem você saiba que possa gostar e dá uma olhadinha se você está inscrita ainda no nosso canal, porque às vezes as pessoas o próprio sistema tira você da nossa rede. Bom, agora a gente vai ter a live que um título Ayurveda Prático, como conceitos simples podem ser aplicados às questões do dia a dia, por Dr. Pradip, que é médico ayurvédico. Se você quiser todas as informações do trabalho dele, você encontra no nosso site, e a tradução pelo nosso querido amigo Bruno, o Badri, que todo mundo já conhece aqui nas redes, porque ele é professor também do Instituto Naradeva Shala. Bom dia, Badri, tudo bem? Bom dia, Eric, bom dia, pessoal, tudo bem? E você? Tudo jóia. Vamos chamar o Dr. Pradip aqui para bater um papo. Hello, Dr. Pradip. Good morning here in Brazil. Good afternoon, no, in India. Or good night. Yeah, it's almost the evening. Good evening. Good evening, good evening. Good evening, doctor. Good evening and good morning. I have to say good morning. Okay. Dr. Badri is translated guy. And do you please start your presentation. Okay. I shared my screen. Yes, please. Yeah, I already shared. Yeah, okay, fine. So before this was a great opportunity for you to present this particular subject to Brazilians. I'm so happy. Ele tá muito feliz de trazer esse assunto para nós aqui do Brasil. Ele sente que é uma grande oportunidade, então ele está muito contente de compartilhar isso com a gente. Before starting my presentation, I like to convey, I have managed to do the PPT, this presentation, what you are seeing in Portuguese, with the help of AI and Google Translator. So if there is any problem with the spelling or, just forgive me, I ask sorry for that. Então ele está pedindo desculpas se tiver algum erro nas palavras em português que ele colocou, porque ele foi traduzindo com o Google Tradutor. Now we will go into the topic. Agora vamos entrar no nosso tópico. So, see, to understand Ayurveda and practice in our daily life, we should understand Ayurveda as a concept, not as a herb or any medicine. Então, para entender o Ayurveda e aplicar na nossa vida diária, é importante que nós
compreendamos como um conceito, e não só como uma erva, um remédio específico. Yeah, by understanding it as a concept, we can apply Ayurveda in everything, not only in our physical body, we can apply it in every activity of our day-to-day life. Ao entender o Ayurveda como um conceito, nós podemos aplicá-lo a tudo, não só ao nosso corpo físico, mas a tudo que se refere à nossa vida diária, nosso estilo de vida e tal. This is very important, and keep this very strong in your mind that we should understand Ayurveda as a concept, not a herbal supplement. Então isso é muito importante, tentem manter isso nas suas mentes. A gente deve compreender o Ayurveda como um conceito e não como uma erva, um suplemento específico que vai ser utilizado. And when it comes to food, what we have to understand according to Ayurveda is there is nothing called right or wrong food. It is about the compatibility, which food accept for me. That is what we have to see instead of right or wrong food. Em relação à alimentação, é importante entender que não existe essa ideia de comida certa e comida errada. A ideia é qual é a comida mais compatível comigo, qual a comida que é boa para mim. É isso que a gente deveria pensar. If I want to say an example, food is like getting married. Okay, food is like a spouse, which is about like it's a good boy or good girl. It is not like that. The boy or girl which suits me, that is what we want to see. So exactly, food is also like that. It is a right food, it's a wrong food, not like that. But we have to try to find the compatible food. Então, um exemplo que ele dá para ilustrar é como se fosse um casamento, né, com a comida. A ideia é que quando a gente vai casar com alguém, vai começar um relacionamento, você não vai falar essa pessoa é uma pessoa certa ou é uma pessoa errada. Você vai pensar qual é a pessoa que combina com você, qual é a pessoa que é adequada a você. Então, a comida é a mesma coisa, você vai escolher a comida que é adequada para você, e não necessariamente essa ideia de que existe uma comida certa e uma comida errada. Okay, now let's see what is health. Então, o que é saúde? Yeah, we have to remember very strong in the mind, health is not a static state. It is not a one stage. It is a continuous process of maintenance. Então, a saúde não é um estado estático, é um processo contínuo de manutenção, como a gente vê aqui, né? We have an myth like thing in our mind. We think we eat one herb or one particular medicine every day that will keep us healthy. It is not like that. Health is something we should balance, learn to balance every day in our life. Então, muitas pessoas têm a ideia de que, se eu tomar esse suplemento ou se eu comer esse item todo dia, eu vou manter a saúde. E, de acordo com o Ayurveda, não é exatamente assim. Saúde tem a ver com um equilíbrio que você vai buscando todos os dias. For example, if you eat too much spicy, chili food today, then you are going to have a burning stool tomorrow. Por exemplo, se você comer uma comida muito apimentada hoje, é possível que amanhã você vai fazer um cocô meio ardido. It's like if you talk too much and work overnight, then you are going to get dry and thirsty next day. Por exemplo, se você ficar falando muito ou trabalhando até muito tarde, é possível que você tenha muita sede no dia seguinte, fique com a garganta seca. So what we should do to be healthy is we should learn to balance these small things so that we can live a healthy life. Então, o que a gente tem que fazer para ser saudáveis? Na verdade, a gente deveria tentar equilibrar essas pequenas coisas. E ao fazer isso, a gente vai conseguindo manter uma vida saudável. Okay, so now let's see how to know what we want actually.
Agora vamos ver então como saber o que você quer de fato, o que é bom, né? O que é adequado nesse caso. To understand that, we have to understand certain Ayurvedic parameters to learn about that. Então, para entender isso, nós temos que estudar sobre 7 parâmetros do Ayurveda que falam a respeito disso. First, we should know Prakriti. Então, primeira coisa, a gente deveria saber sobre Prakriti. Yeah, Prakriti means, according to Ayurveda, there are 7 types of Prakriti. So, Prakriti means how we can understand is how our body and our mind responds to the food and what we are thinking. That is called Prakriti. Então, Prakriti, de acordo com a Ayurveda, são 7 tipos. E Prakriti tem a ver com como o nosso corpo e a nossa mente respondem ao alimento que a gente está consumindo. Então, a gente está analisando esses fatores em relação à comida, né? I like to repeat, Prakriti means our physical body and our mind, how it responds to the food what we eat or what we think. Então, a ideia, né, para enfatizar, Prakriti tem a ver com como o nosso corpo físico e a nossa mente respondem àquilo que a gente come e também àquilo que a gente pensa. You can observe with your friends and with your family, the same food reacts or responds to different person in a different way. Você pode observar, né, com seus amigos, familiares, que o mesmo tipo de comida provoca diferentes reações em diferentes pessoas. Somebody eat too much spicy, they have no problem. But if someone eats a little spicy, then he will have all like ulcer and that kind of problem. Então, talvez uma pessoa coma muita comida apimentada, comida muito apimentada, e não tem problema nenhum. Já a outra come um pouquinho de pimenta e fica muito mal, desenvolve úlceras e outros problemas. So that is Prakriti. So we have to know what is our Prakriti. Então, isso se refere a Prakriti. É importante conhecer qual que é a nossa Prakriti. I'm not going to speak now how to find Prakriti because there are a lot of online tools to find Prakriti. You can take help from that tools. Então ele não vai agora te explicar como saber, como descobrir a Prakriti, porque existe muita informação sobre isso, inclusive na internet, vocês podem buscar mais sobre isso nessas fontes de informação. So that is one point. The second and third, we have to understand about the seasonal changes, what is happening and how our digestive system, we call it Agni in Ayurveda, how it responds to the seasonal changes. Então a gente também tem que tentar entender esses outros 2 itens, como o nosso corpo reage às estações, às mudanças sazonais, e também como o nosso fogo digestivo, que a gente chama de Agni, como ele vai variando em função dessas mudanças sazonais. I'll try to brief this season and Agni in detail. Então ele vai tentar falar sobre essas estações e o Agni em detalhe. We all know we have 6 seasons, but for easy understanding, we take the main 3 dominating seasons, summer, rain and winter. Então, a gente sabe que no entendimento do Ayurveda existiriam 6 estações. Aqui, para uma compreensão mais simplificada, vamos pegar 3 ideias básicas das estações, como se as 3 mais marcantes. Vamos pensar em verão, estação chuvosa e inverno. So we will see how Agni changes in these seasons, okay? Então a gente vai tentar entender como que o Agni muda nessas estações. In summer, Pitta is more because of the heat. Pitta is more, but Agni is moderate.
Então, no verão, o Pitta está aumentado por causa do calor, mas o Agni ele está moderado. So here in summer we cannot have fasting, and also we cannot have feasting. Means we cannot go for a function and have feast. At the same time, you cannot go for fasting also. Então, o verão não é uma fase adequada nem para você jejuar, nem para você comer em excesso, nem para fazer um banquete, tá? If you go for fasting, you will get dehydrated because of the heat in the summer. If you go for feasting, because of the poor Agni, it will cause indigestion. Então, se você começar a fazer jejum no verão, você vai acabar se desidratando por causa do calor. E, no entanto, se você for tentar comer demais no verão, você vai ter uma indigestão, porque o Agni não está forte nessa estação. In rainy season, we call a factor called Vata, which is predominantly of the dryness. That factor will increase and we will have a very poor Agni. Então, na estação chuvosa, o Vata está aumentado e o Agni está bem fraco. And we are prone to get any disease in rain season. Na estação chuvosa, a gente tem tendência a adquirir qualquer tipo de doença. So we should eat very easily digestible food, very light food. Então a gente deveria comer alimentos muito leves, uma comida fácil de digerir na estação que é mais chuvosa. In winter, we call a factor called kapha, which is predominantly of the cold nature, will get increase and we will have a very good Agni. No inverno, o Kapha, que é predominante, que tem predomínio da qualidade fria, ele vai ficar mais forte. E nessa estação, o Agni também está bastante forte. So winter is the season if you want to try any new food, or if you want to overeat, winter is the right season. Your digestive fire will digest your food and make you healthy. Então, o inverno é a estação mais propícia para quando você quer comer mais, você quer começar a comer uma comida diferente. No inverno você consegue digerir bem mais comida, porque o seu Agni está muito bom e ele vai, com essa comida a mais, manter o seu corpo saudável. So, these are the factors what we want to know what kind of food we have to take. Então, esses são os fatores que a gente deveria levar em consideração para saber qual tipo de alimento nós deveríamos consumir. You should know your Prakriti, you should know the seasonal changes happening around us, and because of that, how Agni is impacting, and then choose your daily food. Então, é importante ter uma noção de qual é a sua Prakriti, entender como as estações ao nosso redor estão nos influenciando, e então também entender como está o Agni, para, baseado nisso, você escolher adequadamente a sua comida. So now you understand the food is not about a good food or a bad food, it is about the compatibility. The food which accepts our Prakriti, the food which is suitable for that season, and the food which is suitable for your digestive power. Então agora vocês entendem já que não se trata de pensar em comida certa ou comida errada, mas sim qual é a comida que é mais adequada, mais compatível com a sua prakriti, a sua natureza, qual a comida que está de acordo com as modificações das estações e também qual é a que melhor pode ser digerida pelo seu Agni, pelo seu fogo digestivo. So now we should know our food. How to? You should know about the food also, right? Agora, você deveria também conhecer mais sobre a própria comida.
Now we know the food, like what is its calorie, what is the proteins, what is the carbohydrate or energy level. We know that understanding in our food. But to understand food in Ayurvedic way, we need to understand some basic parameters of Ayurveda. Então, hoje em dia, a gente tem muitas informações sobre a comida, sobre a quantidade de calorias que tem, sobre quanto de carboidratos, de proteínas, de outros nutrientes. Mas quando a gente pensa na comida do ponto de vista do Ayurveda, nós deveríamos ter em mente alguns conceitos básicos. There are almost 20 factors said in Ayurveda, but for our easy understanding, we should at least know 6 factors on every food. Então, existem quase cerca de 20 fatores desses conceitos básicos, mas para simplificar, você deveria conhecer pelo menos esses 6 que estão aqui, esses 6 fatores em relação ao alimento. So we should know whether the food is heat or cold. Means if I eat that food, whether the food will make my body heat or will it cool down my body. Então a gente deveria saber se a comida, se aquele alimento tem uma natureza quente ou fria, ou seja, quando eu consumir aquele alimento, será que ele tende a aquecer ou a resfriar o meu corpo? We should also know whether the food will dries up our body or will it remove the dryness. Like, when you eat a lot of dry food, you will get constipated or your skin will become dry. So you should know the food is drying you up or it is removing, it is healing your dryness. A gente deveria também tentar entender se aquele item alimentar ou se a comida como um todo é seca ou untuosa, né? Será que aquele alimento está secando o seu corpo, produzindo secura, deixando sua pele seca, trazendo constipação? Ou o contrário, será que esse alimento é um alimento que consegue ajudar a curar essa secura? And very important, what we should know is whether the food is easily digestible or heavy to digest. E, mais importante ainda, a gente deveria entender se aquela comida é facilmente digerível ou se ela é difícil de digerir, pesada. Only then you can decide when you have a good Agni what to eat or when you have a poor Agni what to eat. Então é muito importante saber, e isso vai ajudar você a ter esse tipo de discernimento, né? Saber o que comer quando você tem um Agni fraco ou o que comer quando você está com Agni mais forte. So it's like, for example, the chili that is spicy, that will heat up your body. Então aqui nós vemos alguns exemplos dessas categorias, né, desses princípios. Por exemplo, aqui a pimenta que você vê na primeira imagem, ela é de natureza quente, ela vai esquentar o seu corpo. And the milk, which is opposite, which will cool down your body, is an example. Já o leite é um exemplo da qualidade oposta. O leite tem uma natureza fria, então ele vai resfriar o corpo. And this bread, if you eat bread alone, then it will dry up your body. Aí o pão, se você usar o pão puro assim, desse jeito, ele vai secar o seu corpo. And that is ghee, what we use here, you call maybe clarified butter. That will help you to cure the dryness. E aqui na figura de baixo você vê o ghee, aqui bem, né, no meio, a figura de baixo. O ghee é untuoso, ou seja, ou manteiga clarificada, ele vai ajudar a tratar, a curar a secura. And how to understand whether the food is heavy to digest or easy to digest? E como entender se a comida é pesada para digerir ou leve para digerir? If you feel, after eating the food, if you feel so tired and fatigue, it means the food is very heavy to digest. Então, se após comer você sente muita fadiga, muito cansaço, isso significa que aquela comida provavelmente era uma comida pesada para digerir. The food which makes you happy, pleasurable, after eating, that is the food which is easily digestible food. Já, por outro lado, a comida que faz você se sentir uma sensação agradável, uma leveza após comer,
né? Essa é uma comida mais fácil de digerir, é uma comida leve. Ele não falou leveza depois de comer, mas falou uma sensação agradável. Então essa comida é leve para digerir, é fácil de digerir. So for example, I have just showing you a flow chart, which is again generated through AI. So double check it. Maybe you can ask your presenter here. They can share it to the participant in any way. Então aqui ele colocou uma tabelinha que depois ele pode até compartilhar, se vocês quiserem. Otherwise, you can make a list like this about the food which is in your kitchen. These 4 things, it should be there, like whether it is heat or cold, whether it is dry or which helps in dryness, we call unctuousness, or is it easy to digest or heavy to digest. You can make it yourself. Ou você poderia fazer uma listinha, isso vai ser muito legal, uma listinha e uma tabela, a partir daí, sobre as comidas que você tem na sua cozinha, né, classificando esses alimentos em alimentos frios, quentes, alimentos secos e untuosos, leves e pesados, essas qualidades. This can be done by referring to some Ayurvedic text or with your experience. After eating that food, you may feel it, whether your body is getting heated up or cool, whether it is easy to digest. With your experience, you can make a chart like this and you can understand about the food according to Ayurveda. Então, você pode construir uma tabela dessas, um gráfico desses, consultando em textos de Ayurveda, textos básicos de Ayurveda que vão te dar essa informação, ou então você pode também se basear na sua experiência, quando você come determinado alimento, como que você se sente. Eu me sinto pesado, cansado depois de comer isso, então você marca que aquilo é pesado, por exemplo. Okay, now we know our Prakriti, we know the season, and we know how to choose a food. Então a gente falou sobre Prakriti, sobre as estações e sobre como escolher a comida baseado nisso. So, make our understanding more deep, we should understand our body a little better in Ayurvedic way. Então, para aprofundar nosso conhecimento, nós deveríamos entender o funcionamento do nosso corpo de um modo ayurvédico. Usually what we do now, go for a regular checkup, go to the lab, every 3 months we do blood checkup and urinary checkup, this rotational checkup. Instead, Ayurveda considers our body as a lab. Então é muito comum que as pessoas busquem fazer exames regulares, né, passar por um check-up, é muito comum. No Ayurveda a gente também vai ter o entendimento de que o próprio corpo em si é um laboratório também. So to understand that, we should start observing these 3 factors. One is digestion, Agni, the second one is our sleep pattern, and third one is our bowel movements. Então, aqui estão 3 fatores que são muito importantes para você entender essa ideia de como o corpo é o seu laboratório. Um é a digestão, que se refere ao seu Agni, ao seu poder digestivo. O outro é o sono. E o outro se refere aos movimentos intestinais, como está o funcionamento do seu intestino. So the excessive appetite indicates that's increase in pitta or heat. Então, um apetite excessivo pode indicar um pitta aumentado ou um excesso de calor dentro do corpo. Reduced appetite suggests an increase in kapha or cold or heaviness. Um apetite reduzido, no entanto, sugere um aumento de kapha, ou então que tem a ver com as qualidades fria e pesada, pode ser um aumento dessas qualidades no corpo. And fluctuating appetite, like sometimes we feel good appetite, sometimes we feel bad appetite. If it is fluctuating, it means the vata, it's a factor which is predominantly with the dryness. That factor is increasing in our body. Agora, se o apetite está muito flutuante, ou seja, às vezes você tem um apetite muito forte e às vezes o apetite está fraco, isso é um sinal de que é muito provável que o vata, que
ele é caracterizado pela qualidade seca, então é muito provável que o Vata esteja aumentado no corpo. So when we see the sleep pattern, if you are not at all getting sleep, means it is due to the increase in pitta or heat. Então, sobre o sono agora, se você não está conseguindo dormir, pegar no sono, isso é provavelmente causado por um aumento do pitta ou do calor. And if you get a disturbed sleep, okay, you sleep, then you get up, then after sometimes you sleep. If you're having a disturbed sleep, it means Vata, that factor is increasing in your body. Agora, se o seu sono está perturbado, então você dorme um pouco, aí daqui a pouco você acorda, e um sono perturbado ele pode ser causado por um aumento de Vata, um aumento da secura no seu corpo. Well, excessive sleep. If you are sleeping, every time in morning also you are sleeping, means if you feel you are sleeping excessively, it means the kapha, cold or heaviness, it is increasing in our body. E por outro lado, se o que você sente é um excesso de sono, isso significa que o kapha, que se caracteriza pelo frio, pelo peso, está aumentado no corpo. And when it comes to bowel movement, if your bowel movements are sticky and heavy, it means the kapha, the cold factor, is increasing in your body. Agora, sobre os movimentos intestinais. Se as fezes, faria sentido, né, nessa interpretação, se as fezes estão pegajosas e pesadas, isso indica um kapha aumentado. Loose or frequent stools, if you are passing stools frequently, that it means the pitta is increasing in your body or heat is increasing in your body. Se as fezes estão muito soltas e muito frequentes, isso significa que o pitta está aumentado no corpo, com a qualidade quente. If you are feeling constipated, if you are not passing bowel motion for 2 or 3 days, you are feeling constipated, means the dryness, the Vata is increasing in your body. Agora, se você sente constipação, se você está sem ir ao banheiro uns 2, 3 dias, isso significa que o Vata está aumentado no corpo. So these are the 3 parameters we have to observe daily and try to find what factor is increasing in our body and correct it with your food and lifestyle immediately. Então, esses são 3 fatores que você pode observar no dia a dia, né? E ao inferir que um ou outro desses doshas, desses fatores, dessas qualidades estão alteradas, você vai tentando corrigir imediatamente com comida e estilo de vida. So now you understand, right? To sum up the whole thing, you should know yourself first. You should know which prakriti you are. Then you should know which season surrounded by you and what changes happen in that season. And you know the body, what kind of factor is increasing by observing the 3 factors what we said, and you know the food what you have to take for that. Então agora vocês já sabem sobre a importância de conhecer como o seu corpo funciona, de conhecer a si mesmo através do Prakriti, de observar como o seu corpo vai respondendo às mudanças sazonais, e também você já entendeu como você vai tentar manter a saúde observando esses 3 fatores que nós acabamos de ver no slide anterior. Então, isso tudo para manter a saúde. So, health is not a static state. The definition what I told first, it is a process of continuous maintenance. You have to observe all these factors. Então, a ideia da definição que ele estava falando... I'm continuing. Chico, eu não sei, acho que deu uma cortada, não sei se vocês me ouviram. Então, só repetindo a definição que ele estava dizendo antes. A saúde não é um processo estático, é algo que a gente vai tentando
todos os dias equilibrar. So you were saying that health is not a static thing, right, doctor? Yeah, health is not a static thing, and it is a process, continuous process of maintenance. We should learn it. That is the secret of Ayurveda. We should observe all these factors and know to live a healthy life. Ok. Então, a ideia é que não é algo estático, é um processo contínuo de busca pelo equilíbrio. Então, a gente deveria observar esses fatores e, assim, tentar manter uma vida saudável. So, by understanding Ayurveda as a concept, we can live some bit of a flexible life. I can share you a small story from my personal life, how understanding Ayurveda as a concept helped me. Então, entendendo o Ayurveda como um conceito, a gente consegue viver uma vida até mais flexível. Ele vai compartilhar um exemplo da vida pessoal dele, para vocês entenderem isso. We were conducting one seminar. Dr. Paridosh was also there. It was like 3 days seminar. So it was full night we were working without sleep, and there was no proper food. So Pitta and Vata is gradually increasing in my body. Sorry. Eles estavam em um seminário por uns 3 dias direto, trabalhando muito e sem comer muito. You were not getting enough food, you said, doctor? Proper food. Ok, not getting proper food. Então, eles não estavam comendo adequadamente, né? Não estavam comendo uma comida tão adequada. Então, o Vata e o Pitta estavam aumentando no corpo. And after that seminar, I ended up in Vata Pitta, kind of a fever. Então, depois desse seminário, desse longo seminário, onde ele trabalhou bastante, ele acabou desenvolvendo uma febre do tipo Vata Pitta. And we were traveling in a car, and I have a medicine which will work for fever, but I cannot take if I have excess heat or excess pitta in my body. Então, eles estavam viajando num carro e ele tinha ali um remédio que era adequado para a febre, mas era um remédio que não poderia ser usado se tivesse excesso de calor no corpo. But that medicine will work good in Vata. Agora, aquele remédio era um remédio muito adequado para Vata. So what I thought, I should bring this heat, pitta down, so that I can take that medicine. Então, o que ele pensou? Ele pensou, poxa, eu tenho que conseguir diminuir esse calor, reduzir esse pitta, para poder usar esse remédio que é o que eu tenho aqui. So what I did, I just switched on the air condition in the AC with a full blow. I sat there for 5-10 minutes. Because of that cold air, this pitta completely settled down, and the Vata was the only factor because for my fever. Ok. Então, o que ele fez? Ele sentou na frente do ar-condicionado por uns 5-10 minutos direto, bem forte, assim, com o vento todo na cara dele, para garantir que o Vata fosse o único fator ali atrapalhando, né, nesse problema que ele tinha. Então, o Pitta reduziu, o excesso de calor reduziu, e agora Vata era o único problema com o qual ele estava lidando ali. Assim, o remédio seria adequado, né? Then I took the medicine which I had, which is for Vata, and in another half an hour to 45 minutes, my fever went and I was fine. Então, fazendo isso, ele tomou o remédio que ele tinha, que era adequado para tratar Vata, e dali uma meia hora, 45 minutos, a febre dele passou, ele ficou bem. So this is how, if you understand Ayurveda as a concept, you can apply it with small things in difficult times. Então, se você entende o Ayurveda como um conceito, você se torna capaz de aplicar por meio de pequenas medidas, pequenos ajustes ou escolhas em situações complicadas, às vezes, que você, se não conhecesse o Ayurveda, não teria muita opção. Like if we have more heat in the body and we go to some function and there is some chicken is available, you cannot avoid, and you take it there,
then now you know what you should do to balance it in another next coming days. Então imagina, the case is the example is like you have a lot of pitta, a lot of heat in the body, and then Yeah. you have some chicken in a You are in a function and you are supposed to take chicken. So now you Okay. know how to manage it in next coming days. Ok. Então imagina que você já estava com o seu pita aumentado e você foi em um evento onde estava sendo servido frango e você comeu frango. Então você já sabe agora, pensando nesse exemplo, nessas ideias, o que tipo de coisa você pode fazer para manejar o pita nos dias seguintes, uma vez que isso vai influenciar o equilíbrio do seu corpo. And I like to share one more small story how Ayurveda concepts are strong. Então ele gostaria de compartilhar uma outra história para exemplificar como esses conceitos do Ayurveda são fortes, são poderosos. My mother had a headache, and any pain, it is due to Vata in Ayurveda. A mãe dele teve uma dor de cabeça. E no Ayurveda, a gente entende que qualquer dor tem relação com Vata, é causada por Vata. So for that, what we did, we applied one powder called Rasanadi Churnam. We make it like a paste and we apply it in the forehead. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um pozinho do Ayurveda que chama Rasanadi Churnam, transformaram em uma pasta e aplicaram na testa dela. And we should understand the main factor of Vata is dryness. Então, a gente deveria entender que o principal fator de Vata é a secura. So after 5 minutes, I was just passing her. I saw in her forehead one particular place has dried up. Então, em alguns minutos depois, ele estava passando em frente à mãe dele e ele viu que naquele lugar onde ele tinha aplicou na testa toda, né, a pastinha, mas em um lugar específico a mistura tinha secado mais. So she doesn't know, my mother doesn't know, but I just put my finger on that place and I asked, do you have penetrating pain in this particular part? Then she told yes. Então, a mãe dele não sabia necessariamente isso que ele estava, esse raciocínio dele, né? Mas aí ele foi e pôs o dedo justo naquele lugar onde ele viu que estava mais seco e perguntou para a mãe dele assim, você sente nesse lugar uma dor mais penetrante, assim, uma dor mais intensa aqui nesse lugar? Ela falou, é isso mesmo. That is the strength of Ayurveda, and we should understand Ayurveda as a concept. Então, esse é o poder do Ayurveda, e por isso a gente deveria tentar entender o Ayurveda como um conceito. So you can apply it everywhere in your life. Instead of learning this herb is for this medicine or this herb is for this condition, instead of learning that, you have to learn as a concept, like what I was teaching in this class, so that you can apply it in your other activities of your life also. Então, ao entender o Ayurveda como um conjunto de conceitos, você vai se tornando mais capaz de aplicar em diversas situações da sua vida, ao invés de tentar aprender Veda como um conjunto de ervas específicas que são boas para situações específicas. Essa erva para isso, essa erva para isso. Então, você tem que entender como um conceito, porque você ganha muito mais versatilidade na aplicação. Yeah, and this is what I want to convey in the given time to me. Is it fine? It was fine? Sure, doctor. Thank you. Então, isso é o que ele gostaria de passar para a gente nesse tempo que ele tem. Espero que tenha sido interessante e útil para vocês. Ele até colocou aqui um obrigado em português. Aprenda Ayurveda, evite condições de saúde críticas. So by understanding Ayurveda as a concept and understanding the small changes happening in the body, we can avoid big diseases. The small changes we ignore and it becomes a very big disease, a structural deformity disease. Então, ao compreender o Ayurveda como conceito,
ao observar as pequenas mudanças que vão acontecendo no nosso corpo e ao lidar com essas pequenas mudanças, à medida que elas acontecem, nós conseguimos evitar que esses problemas, que começam pequenos, se tornem problemas maiores, se tornem doenças mais difíceis. So by understanding Ayurveda, you can avoid all kind of lifestyle critical disease in your life. Então, ao entender Ayurveda, você consegue ter maior chance de evitar quase todas as doenças de estilo de vida. Thank you. Obrigado.